Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, de volta também com o nosso vídeo tradicional editado, da semana, com o trabalho especial do editor Rafael Xavier. Vamos falar sobre as mudanças nas categorias de base do Santos Futebol Clube. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também da Isatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877. Conheço o trabalho também pelas redes sociais, no final do vídeo tem mais recado. Muito bem, meus caros, eu esta semana não tive oportunidade de parar para falar especificamente sobre essa questão das mudanças na base, até citei en passant num dos vídeos anteriores, mas é importante que se fale que o Santos ele precisa olhar para a sua revelação de jogadores, para as suas fileiras de novos atletas, de uma maneira toda especial. Eu até citei no Sport em Destaque esta semana o fato de que a dívida do Santos, que está na casa dos 600 milhões de reais, nem é assim a maior dívida entre os clubes brasileiros. O Atlético Mineiro, por exemplo, tem uma dívida que é o dobro da do Santos, O Santos só não tem menos dívida do que o Grêmio e do que o Bahia. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, todos devem mais que o Santos. A grande diferença é que alguns destes times que estão à frente do Santos na questão das dívidas são equipes que arrecadam mais, têm mais poder de arrecadação. E o Santos ele depende muito hoje de vender jogadores, da venda de atletas. Poderia ter no seu caixa um dinheiro importante se o torcedor se associasse, se nós tivéssemos aí um número de associados que contemplasse pelo menos 10, 15, 20% do tamanho da torcida do Santos. A gente está muito longe disso, Seria muito melhor. Mas hoje a única alternativa financeira do clube é vender jogadores. Por isso, inclusive, que o Luan Pérez foi negociado, o Santos comprou o Luan Pérez para poder jogar a final da Libertadores e 6, 7 meses depois teve que vender o jogador porque veio uma proposta de 5 milhões de euros para a diretoria santista por 70% dos direitos e não tinha o que fazer. Vender jogador ainda é a alternativa que salva o Santos das dívidas de curto prazo. Por mais que as pessoas digam, foi uma perda técnica muito grande, eu sei disso. O Luan Pérez valia muito mais do que isso. O mercado europeu ele está balizando também algumas contratações mais por baixo, porque existe uma crise por lá também. Então, assim, se o Rueda colocou o Luan Pérez à venda, não. Se ele vendeu o Luan Pérez por estes valores, é porque ele sabia que era necessário, não tinha como fugir. E o Santos já vendeu outros jogadores recentemente. Não fosse isso, a situação estaria muito pior. Mas a gente está falando de um jogador que veio de fora, em que houve um investimento. O jogador da base, ele custa muito menos, em tese. E quando ele pode ser vendido, o Santos arrecada dinheiro enorme, como foi na venda do Rodrigo, como foi na venda do Robinho, um pouco menos na venda do Neymar, porque afinal de contas o Santos usou o Neymar muito mais em campo. Depois teve a saída do Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, que rendeu mais uma grana para o Santos. Então hoje você tem que ter a categoria de base bem montada, bem esquematizada, com jogadores que você pode apostar, inclusive na hora de escrever, de fechar um contrato um pouco mais longo, porque às vezes se você tem um atleta que você não tem certeza se vai virar, como é que você assina um contrato de 5 anos com um atleta como esse? Vi de casos de jogadores que surgiram como grandes nomes, grandes promessas, Giva, Neilton, outros aí que passaram pelo clube e que viraram ciganos da bola, estão por aí, Vitor Andrade, estão aí por outros clubes e não emplacaram na carreira. Então é difícil a situação do clube tendo um jogador que é candidato à promessa e se você não tem uma avaliação perfeita, praticamente, você pode assinar um contrato de 5 anos com um jogador que ao invés de virar solução, vira problema. Você tem que ficar pagando o cara até acabar o contrato, porém a recíproca é verdadeira. Se você não tiver uma boa avaliação, você pode dispensar um bom atleta e perder esse cara sem aproveitá-lo em campo e vendendo por pouco ou deixá-lo embora a custo zero. O Claudinho do Bragantino é um exemplo, jogador que está inclusive com a seleção olímpica.
O Emerson Palmieri, que foi campeão, e eu citei aqui já nos nossos vídeos especiais, o cara foi campeão da Champions League e campeão da Eurocopa, né? Naturalizado italiano, um jogador que praticamente não teve chances no Santos. Aliás, esteve essa semana visitando a cidade, visitando os ex-companheiros. Vou até deixar um trechinho aí da fala do Emerson, né, dessa visita. Vamos ouvir um pouquinho do que ele disse nessa vinda aqui ao Santos. Saí daqui faz já 6 anos, né, que eu saí do Santos, e voltar aqui, poder rever alguns amigos, de ver a Vila de novo, de estar aqui no CT, vendo onde tudo começou, onde que eu comecei a dar meus primeiros passos assim, no futebol profissional. Então é um sentimento de orgulho de poder voltar aqui nessa situação que estou voltando hoje. Então é só alegria, só felicidade, e espero aí poder também trazer sorte aí para toda a rapaziada, para meus amigos aqui. Aí, portanto, a palavra do Emerson, né? Veja o carinho que ele tem, as palavras em relação ao clube que o formou, né? Então, poderia ter sido mais bem utilizado aqui, como acontece com tantos outros. Aí alguém vai dizer, poxa, mas isso é sorte, é azar, né? Você olhar para o jogador, ele dá certo ou não, ele pode virar um problema financeiro, ou ele pode se transformar numa salvação da lavoura, render milhões aí, que é o que se espera, por exemplo, com o Kaique, com o Ângelo, até com o Gabriel Pirani, que veste neste momento a 10 do clube na Copa Sul-Americana. Então, para isso você tem que ter gente extremamente capacitada. Na história do futebol brasileiro, a gente ouve dizer um monte de barbaridade em relação à categoria de base. Não estou falando especificamente do Santos. A gente ouve muita coisa de técnico que tem relação com empresário, de empresário que tem gerência em categoria de base, empresário que tem jogador a rodo dentro de clube, e às vezes o jogador nem é tão bom assim. Então é quase que um ciclo mafioso, né, que precisa ser quebrado. E você enfrenta gente às vezes muito poderosa, né, que está já estabelecida dentro do sistema de um clube ou no entorno dele. Às vezes o dirigente vira refém, né, desse tipo de situação. Então o Santos hoje ele dá a entender que quer uma mudança. Eu até estava lendo no jornal A Tribuna desta semana a manchete do meu amigo Bruno Lima: Santos cria padrão criterioso para descobrir talentos na base. O clube está decidido a melhorar a captação de atletas mais jovens. A observação desses atletas vai ser diferente daqueles que surgem aqui em Santos, na Baixada Santista, vão ter um tipo de avaliação. Jogadores que vêm de fora vão ter outra. A quantidade de vezes que eles vão ser avaliados, a quantidade de profissionais que vai fazer esse trabalho, o filtro vai ser muito mais apurado para que você olhe o talento, perceba, por exemplo, se ele naquele instante não rendeu porque emocionalmente não estava bem. E quantos jogadores nós já tivemos que passaram por dezenas de peneiras em vários clubes e não emplacaram, de repente chegaram num lá que eles estavam num dia melhor, ou teve um técnico que observou de uma forma mais positiva e o cara conseguiu se destacar e ficou no clube. Então é isso, o Santos vai transformar a sua avaliação de base em algo muito mais criterioso. Isso é importantíssimo, seja no trabalho do dia a dia das categorias aqui de base, que ficam sediadas dentro do clube, mas também em relação às escolinhas, né? Porque tem muito jogador que se destaca numa dessas franquias do Santos e vem para cá e acaba fazendo sucesso. Então é muito importante que esse trabalho seja feito. E os profissionais que irão atuar nessa área? O Santos andou mexendo as cadeiras, né? Eu, por exemplo, já disse aqui que o Sub-23 é uma categoria de passagem. É difícil dizer que é uma categoria de formação. Se ali não consegue mexer com fundamento, com capacidade técnica do atleta, você consegue adaptá-lo, prepará-lo para o time profissional. Aconteceu com o Pituca, por exemplo, né? Pode acontecer com outros jogadores. Então, a categoria Sub-23, o Edinho foi tirado dessa categoria, ele vai ser realocado em alguma outra função dentro do clube. Até a hora que eu gravo este vídeo, um dos nomes cotados era o do Maurício Copertino, que foi zagueiro do Santos, que foi auxiliar do Vanderlei Luxemburgo em vários clubes. É um cara que eu conheço, um sujeito extremamente sério, estudioso, né? Que pode ajudar nesse sentido. No Sub-20, que é uma categoria que sofre demais, porque o jogador do Sub-17, quando é muito bom, ele já pula para o time principal. Caso do Kaique, caso do Ângelo, foi assim antes com o Rodrigo, com o Gabigol, com o Neymar. Dificilmente o cara fica muito tempo no Sub-20, quando ele é muito bom. Então, é preciso ter quase que um olhar para o Sub-20 parecido com o do Sub-23. Ou seja,
deixar o cara jogar, né? Fazer uma observação um pouco mais profunda. E especialmente dar fundamentos táticos. Eu acho que o Sub-20 e o Sub-23 eles têm que trabalhar numa consonância de filosofia com o time principal. O 23 e o 20 tem que jogar taticamente muito parecido com o time principal. Acho que o do 17 para baixo nem tanto. Mas se você prepara o jogador no sistema tático do time principal, o cara pelo menos já demonstra se ele pode ser útil. Ele pode nem ser tão talentoso assim individualmente, mas ele pode compor taticamente de uma forma muito competente. Então, esse trabalho que está sendo feito pelo Chip, pelo Rodrigo Casarinho. O Chip, que é um técnico que é muito conceituado, muito estudioso, né? Tem tido aí dificuldades em relação aos resultados no Sub-20, mas é um cara extremamente capacitado e que vem fazer esse trabalho junto com o Helder, que saiu do Sub-17 e assumiu a função de auxiliar dele. Sub-17 que também passa por mudanças, o Sub-15 e outras categorias estão sendo mexidas para que você possa potencializar estes jogadores. Então, a minha expectativa é que, a médio prazo, esta nova filosofia funcione, que estes novos profissionais tenham liberdade para poder trabalhar e respaldo para poder trabalhar, o que é mais importante, respaldo, gente que possa fazer o trabalho com o apoio dos dirigentes, e me parece que essa é uma ideia da direção do Andrés Ueda. Então, é isso que a gente tem que deixar claro. Importantíssimo esse investimento, porque até provem o contrário, até o Santos ter um super patrocinador, até o Santos ter 200 mil associados, quem vai salvar financeiramente o clube, infelizmente, ainda vai ser a venda de jogadores. E esses jogadores, muitas vezes, vão ser aqueles que vão estar em campo reforçando o time, né? Como o Caio Jorge, o Pirani, né? Enfim, o próprio Kaique, o Vinícius Balieiro, todos esses meninos, né? O Marcos Leonardo, que a base acaba trazendo para a equipe profissional. Então, tomara que dê certo esse trabalho de reformulação, que os profissionais possam desenvolver os seus respectivos trabalhos e que o Santos possa ganhar bons jogadores em campo e depois lá na frente boas vendas, né? Boas negociações, mas com contratos bem feitos, né? Sabendo se o cara pode render, se vale a pena assinar um contrato de 5 anos ou não, porque a gente não pode correr o risco também de ficar aqui amarrado com o jogador ganhando sem jogar, porque não tem capacidade técnica para isso, tá certo, meus caros? Então, este foi o nosso vídeo especial desta semana. Já falei aqui em nome da Isatec Informática, falo também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Eu vou ficando por aqui, estamos no aguardo da partida entre Santos e Bragantino. Depois do jogo, voltamos aqui no Canal 10 com o nosso tradicional vídeo pós-jogo. E lembrando que semana que vem, segunda, quarta e sexta, 11h30 da manhã, tem o Esporte em Destaque pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News. E vamos viver a expectativa para o jogo de volta na quinta-feira que vem, Sul-Americana, Santos e Independiente, a partida lá na Argentina, tá certo, meus caros? Dito isso, eu vou fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo a você pela audiência, pedindo para que aqueles que não são inscritos no canal, por gentileza, se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Agradeço também ao Rafael Xavier, o editor, pelo trabalho, e o produtor que manda aquelas boas vibrações pra gente aqui, o produtor que está de férias, tá certo? Na semana que vem ele está de volta com a gente aqui. Dito isso, fecho o vídeo especial desta semana. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.